Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, senhora Regina Célia, seja bem-vinda aqui ao Senado. Eu queria começar aqui fazendo um desagravo ao grupo do Dr. Pedro Alau, que elaborou um guia de atividade física para a população brasileira. Foram 70 pesquisadores que participaram disso. O lançamento aconteceu recentemente e nenhum desses 70 pesquisadores foi convocado para estarem presentes. Isso, na verdade, já é uma retaliação pelas posições corajosas que o doutor Pedro Alau assumiu. Mas, doutora Regina, a senhora hoje tem uma função comissionada técnica de R$ 6.975,30, bem maior do que a senhora sempre teve aqui, pelo menos da informação que eu tenho. Isso corresponde à realidade ou não? Senhor. Esse valor que é agregado ao seu salário? Não, senhor. Então essa informação aqui não é verdadeira? Não é verdadeira. Pois não. Segunda coisa, eu queria perguntar, para a sua designação como relatora desse contrato, competiram as seguintes pessoas: Alex Leal, sim ou não? Pode repetir a pergunta? A pergunta é se, para a sua nomeação como fiscal desse contrato, a senhora teve indicação do senhor Alex Leal, Roberto Dias, Tenente Coronel... Eu não sei, dentro do Departamento de Logística, quem assina a portaria. Não, quero saber se teve um apoio... Não, senhor. Tenente Coronel Pires... Não. Arnaldo Medeiros... Não. Ou doutor Elcio Franco? Doutor Arnaldo indica... Desculpa, eu não tenho certeza se é o doutor Arnaldo ou se é o meu diretor quem indica o servidor que vai fiscalizar o contrato. Apesar da senhora ser apenas a fiscal do contrato, mas a senhora acompanhou os problemas, os comentários, os rumores que tinham em relação a essa vacina, pelo fato de ela ser a mais cara de todas que o Brasil já comprou, de ela ter sido contratada antes que ela tivesse autorização da Anvisa para ser aplicada no nosso país, e o governo fez muita questão de dizer que não contrataria nenhuma vacina que não tivesse autorização da Anvisa, e que ela foi adquirida foi contratada em tempo recorde. A senhora tinha conhecimento dessas diferenças? Acompanhei os rumores, sim. A senhora que inclusive acompanha a Pfizer, o acompanhamento do contrato da Pfizer. Da execução do contrato. Há diferenças importantes nesses aspectos entre o contrato da Pfizer e dessa empresa Covaxin? O contrato da Pfizer, parte dele é pagamento antecipado. Sim, mas eu falo em termos de tramitação, prazos. Eu não participo dessa fase pré-contratual, eu desconheço. Ok. A senhora não é obrigada a conhecer os termos do contrato? Essa é a pergunta. Os termos do contrato, sim, mas as negociações pré-contratuais eu desconheço. Ok. O contrato da Covaxin foi assinado dia 25 de fevereiro. A autorização da Anvisa veio 3 meses e 7 dias depois. Quer dizer, um tratamento VIP, como eu falei já anteriormente. A senhora só tomou posse como fiscal desse contrato no dia 22 de março. Mas já no dia 19, a Precisa mandou para o Ministério da Saúde o primeiro invoice, não é? Nesse primeiro invoice, nós tínhamos problemas que eram a quantidade de doses, a menor, pagamento antecipado e o frete e seguro a ser pagos pelo Ministério da Saúde. Quando foi que a senhora teve conhecimento desses problemas, desse primeiro invoice? Somente quando a divisão de importação me encaminhou o e-mail com o checklist, ele não me apresentou o documento. Que dia foi isso? No dia 24. Mas foi o checklist após a correção das invoices. Os tempos não batem, né? Porque isso chegou no dia 19. A senhora não tinha conhecimento nenhum, zero conhecimento. Fui copiada nos e-mails. A senhora tinha conhecimento, então? Fui copiada. Ok. Depois veio um segundo... Então, a senhora teve conhecimento também da rejeição desse invoice por parte
do setor de importação. Sim. Tomou conhecimento Porque é de disso. competência deles fazer essa análise. Certo. Depois veio um segundo invoice, que corrigia a questão do pagamento antecipado, mas não corrigia nem a quantidade de doses, não corrigia a quantidade de doses, nem o frete e o seguro. A senhora teve informação desse segundo invoice? Não tive conhecimento. E o terceiro invoice que corrigia o frete e o seguro, mas mantinha o problema da empresa Madison e do número de doses. A senhora que já acompanhou muitos contratos, é comum uma empresa contratar com o Ministério da Saúde, entregar os documentos, dizer que vai receber o pagamento e no final ela passar para outra empresa esse pagamento? Isso é comum? Não. Acho que isso aí é importante ser registrado, senhor relator. A depoente informa que não é usual uma empresa estabelecer um contrato com o Ministério da Saúde e na hora de fazer o pagamento surgir uma outra empresa que se apresenta como aquela que vai receber esse recurso. Isso, para mim, é uma coisa muito grave, né? E aí vem a seguinte questão que já foi dita aqui, eu quero retomar. Vossa Senhoria assumiu no dia 22 de março. E no mesmo dia 22 de março, apesar da senhora não ter conhecimento, como disse aqui agora, do segundo e do terceiro invoice, conheceu o primeiro porque foi copiada, mas o segundo e terceiro, com as mudanças que teriam sido feitas, a senhora não teria conhecimento, tá certo? Agora, mesmo assim, já foi dito aqui pelo senador Randolfo Rodrigues, nesse dia que a senhora assumiu formalmente o contrato, a fiscalização do contrato, a senhora autorizou a continuidade dos procedimentos de embarque da vacina Covid-19, coronavírus SARS-CoV injetável Covaxin, objeto do contrato 29/2021, nas condições ora apresentadas. Quais eram as condições ora apresentadas? Era o do último invoice, ou seja, essa empresa Madison Biotech, o que não é comum, segundo a senhora mesmo falou aqui, e a questão do número de doses diferenciado. Eu acho que Vossa Senhoria assumiu uma responsabilidade de dar seguimento ao processo de importação. Vossa Senhoria não tem assumido claramente isso. Eu quero entender qual é o processo. Pelo que eu entendo, o processo é o seguinte: chegou nessa área de autorização da importação. Eles analisaram, identificaram que há um problema, a senhora não poderia dar sequência ao pedido de autorização da importação. Estou certo ou estou errado? Eles me questionaram acerca do quantitativo. Sim, mas mesmo eles questionando acerca do quantitativo e da empresa, a senhora deu seguimento. Acerca do quantitativo. Veja como essa questão está sendo feita de uma maneira sofismática. Eu entendo que a função da senhora é autorizar que vá o pedido de importação se estiver tudo certo de acordo com o contrato. E não estavam de acordo com o contrato o número de doses e não estava de acordo com o contrato a empresa que iria receber esse quantitativo pela entrega dessas doses. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Então a senhora errou aí. E isso vai lhe gerar alguns problemas. Está investigado aqui pela CPI, provavelmente pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria Geral da União, pelo Ministério Público Federal. Provavelmente vai pegar um processo por improbidade administrativa. E tudo que nós queremos saber aqui é se isso foi uma decisão só da senhora ou se alguém forçou, pediu, coagiu, convenceu a senhora. Porque, veja, se um funcionário da área de importação foi pressionado, foi coagido,
para fazer essas mudanças, ninguém lhe pediu para a senhora ignorar o parecer que ele deu e mandar isso para pedir importação. Mas ele fez exatamente aquilo que competia a ele, revisar o documento e apontar as impropriedades do documento. Mas mesmo assim, nenhum deles pediu que a senhora autorizasse, deu o aprovo para a autorização. Eu aprovei, eu vou repetir novamente, eu aprovei acerca do quantitativo. Eu não aprovei acerca do envio da invoice em nome de outra empresa. Eu aprovei acerca do quantitativo. Bom, infelizmente eu tenho que considerar que Vossa Senhoria errou. Errou porque não poderia ter dado encaminhamento a um caso em que o departamento que se exige tenha uma posição prévia, não foi de acordo. Vossa Senhoria passou por cima da decisão do Departamento de Importação, por conta e risco, não é? Bom, eu vou terminar, ainda tenho um tempo aqui para dizer algumas coisas, mas eu acho que... Eu posso complementar, senador? Claro. O e-mail do dia 22, que eu apresentei aqui na minha apresentação, é claro quando diz que eu autorizava os procedimentos nas condições ora apresentadas. O segundo ponto que eu coloquei foi que aguardamos o envio da declaração para comprovação do item 2 informado. Mas em momento algum, eu indiquei para ela que eu aceitava essa invoice em nome da Madison. Mas essa declaração seria de quem? A declaração apresentada pela Barat Biotech. Pois bem, cujo representante era Precisa. A empresa que teve o tratamento VIP, 97 dias para aprovar a contratação com o Ministério da Saúde. Basta fazer uma comparação com a Pfizer, 330 dias, que era a vacina mais cara de todas que o Brasil comprou, que era a vacina que foi contratada sem a necessidade de aprovação pela Anvisa, e que foi a vacina que seria beneficiada com a aprovação daquele projeto de lei lá da Câmara, que permitia, inclusive, pagamento antecipado e nenhuma punição caso não fosse entregue. Veja, esse caso, ele é um caso muito simbólico, muito importante para ver como esse governo funciona. Primeiro, não estou falando mal da senhora, viu? Com todo respeito. A senhora foi nomeada num dia, mas só assumiu vários dias depois. É uma informalidade generalizada nesse governo. Nós recebemos aqui o senhor Dominguete, que não tinha credenciais de ser agente da empresa Davat, uma empresa que também não tinha credenciais para ser vendedora de vacinas. Esse cidadão vai ao Ministério da Saúde acompanhado de uma ONG, e no Ministério da Saúde não só se reúne com o diretor de logística, situação em que recebeu um pedido de propina, como se reúne diretamente com o secretário executivo do Ministério, que é o vice-ministro. Eu acho que todos esses episódios são a cara desse governo Bolsonaro. Eu não tenho mais perguntas, senhor presidente. Eu acho que ficou claro para todos nós aqui uma série de irregularidades que foram praticadas. Eu só lamento, porque eu acho que a doutora Regina Célia poderia ter dito aqui quem foi que convenceu-a a cometer esse ato que eu entendo que foi administrativamente incorreto. Muito obrigado.